No mundo das finanças, a promessa de lucros rápidos e altos atrai muitos investidores, especialmente os iniciantes. E uma das ferramentas mais tentadoras da bolsa de valores para quem busca esse tipo de retorno é a alavancagem. Mas, de parecer uma solução mágica para multiplicar ganhos, ela esconde riscos sérios que podem transformar sonhos em pesadelos. O conceito pode parecer simples: operar com dinheiro que você não tem, usando os recursos da corretora. Porém, o impacto de uma decisão errada pode ser devastador. Por isso, entender profundamente o que são operações alavancadas é essencial antes de colocar seu dinheiro em jogo. A alavancagem funciona como um empréstimo temporário que permite ao investidor movimentar volumes muito maiores do que teria capacidade com o próprio capital. Em outras palavras, com R$1.000. Você pode operar como se tivesse R$10.000 ou até mais, dependendo do limite concedido pela corretora. Isso aumenta exponencialmente o potencial de lucro, mas também multiplica as perdas com a mesma intensidade. É como dirigir um carro esportivo em alta velocidade. Empolgante, mas qualquer erro pode ser fatal. Muitos investidores se encantam com essa possibilidade e se jogam sem preparo, perdendo tudo em questão de minutos nas operações alavancadas, especialmente no day trade. Cada oscilação no mercado pode representar um impacto brutal no saldo da conta. Basta que o ativo se mova contra sua aposta para que o prejuízo se torne insustentável. Quando o mercado não se comporta como o esperado, a corretora pode até mesmo encerrar a operação automaticamente para proteger o valor emprestado. E é nesse ponto que muitos percebem tarde demais que perderam não só o lucro esperado, mas também o próprio capital investido. Muitos iniciantes confundem a alavancagem com uma vantagem, quando na verdade ela exige conhecimento técnico, estratégia e, acima de tudo, controle emocional. O que poucos sabem é que quanto maior a alavancagem, menor a margem de erro permitida. Isso significa que qualquer oscilação pequena pode gerar grandes consequências. E como sabemos, o mercado financeiro é volátil e cheio de imprevistos. Grandes investidores utilizam a alavancagem com cautela e quase sempre em operações bem planejadas e com proteção contra perdas, como o uso de stop loss. Além disso, existe um fator psicológico que agrava ainda mais o risco: a sensação de poder. Quando se tem acesso a grandes volumes de dinheiro alavancado, muitos se sentem no controle do mercado e tomam decisões impensadas. O resultado é uma sequência de erros, aumentos de aposta, tentativas de recuperação e, por fim, a quebra total da conta. Há inúmeros relatos de investidores que, em poucos dias, perderam o que levaram anos para juntar. As corretoras, por sua vez, facilitam esse acesso à alavancagem, porque lucram com o volume de operações. Quanto mais o investidor movimenta, mais taxas e comissões são geradas. Por isso há um incentivo natural para que a alavancagem seja usada com frequência, mesmo sem o devido alerta sobre os perigos envolvidos. Essa prática cria um ambiente onde muitos se iludem com os primeiros ganhos e acabam caindo em armadilhas perigosas. Outro ponto importante é que operar alavancado exige uma leitura técnica precisa do mercado, análise gráfica, controle de tempo e reação rápida. Qualquer atraso ou hesitação pode resultar em perdas irreversíveis. Não é exagero dizer que a alavancagem transforma a bolsa em um verdadeiro campo de batalha, onde apenas os mais preparados sobrevivem. Não é uma prática para quem está começando ou encara a renda variável como uma aposta. Para quem quer se aprofundar nesse tipo de operação, o caminho é o estudo, cursos de análise técnica, simulações com contas demo, aprendizado sobre gestão de risco e disciplina, são elementos fundamentais antes de arriscar dinheiro real. A ilusão de que o mercado é fácil e que qualquer um pode ganhar muito rapidamente é o primeiro passo para o fracasso. A alavancagem não é para amadores, e quem trata como brincadeira paga caro por isso. A ilusão do dinheiro fácil sempre foi um dos maiores atrativos do mercado financeiro. E com a internet disseminando histórias de lucros astronômicos, muitos investidores são levados a acreditar que operar alavancado é a fórmula mágica da riqueza rápida. Porém, o que poucos contam é a realidade por trás dessas histórias. Para cada trader que ganha, dezenas ou até centenas perdem. Isso acontece porque o uso da alavancagem potencializa tudo, inclusive os erros. Por isso, operar com dinheiro que não é seu, mesmo que temporariamente, exige muito mais do que coragem. Exige conhecimento, planejamento e controle emocional. Um ponto que precisa ser compreendido é que a alavancagem, por si só, não é boa nem ruim. Ela é apenas uma ferramenta. O que a torna perigosa é o uso irresponsável. Pense em um bisturi, nas mãos de um cirurgião experiente,
pode salvar vidas, mas nas mãos erradas, pode causar tragédias. O mesmo se aplica à alavancagem. Quando mal utilizada, ela transforma um investidor em um especulador inconsequente. E isso geralmente acaba em perdas devastadoras. Muitos inclusive saem da bolsa, traumatizados, jurando nunca mais investir. A dinâmica do mercado financeiro não é linear. Não importa quantos gráficos e indicadores você analise, sempre haverá fatores imprevisíveis. Notícias políticas, conflitos internacionais, decisões de bancos centrais e até eventos climáticos podem virar o jogo em segundos. E quando se está alavancado, qualquer movimento contrário ao seu posicionamento pode causar prejuízos fora de control. É por isso que, ao operar alavancado, o stop loss limite de perda automática não é apenas recomendado, ele é obrigatório. Outra armadilha muito comum é o chamado efeito cassino. Investidores que começam a operar alavancado com ganhos rápidos acabam desenvolvendo uma falsa confiança e voltam para o mercado repetidas vezes, acreditando que dominam o jogo. O problema é que em algum momento o mercado cobra conta, e nessa hora, a perda é tão grande que todo o lucro acumulado em dias ou semanas vai embora em minutos. Isso não é raro. E a maioria das pessoas que quebram na bolsa foi vítima da própria ganância potencializada pela alavancagem. O fator emocional não pode ser subestimado. Quem opera com alavancagem sente muito mais pressão. A ansiedade aumenta, a impulsividade cresce e a capacidade de raciocínio diminui. Isso leva a decisões precipitadas, como encerrar operações ganhadoras cedo demais, por medo de perder, ou segurar prejuízos esperando uma reversão milagrosa, que raramente vem. Traders profissionais estudam anos para desenvolver disciplina emocional, e mesmo assim, ainda erram. Imagine então o que acontece com quem entra nesse mundo sem preparo. Há também o desconhecimento sobre o funcionamento das corretoras. Muitas pessoas acreditam que, ao abrir uma conta, estão em um ambiente neutro, onde a corretora apenas executa ordens, mas a realidade é diferente. Corretoras ganham com o volume de operações, e quanto mais você gira seu dinheiro, mais taxas elas recebem. Por isso elas incentivam práticas como alavancagem, day trade e scalping. Algumas até oferecem limites de alavancagem altíssimos para atrair iniciantes. Isso cria um ciclo vicioso. O investidor opera mais, se arrisca mais e perde mais. Enquanto a corretora lucra sempre, o uso da alavancagem também exige conhecimento técnico. Não basta entender o básico sobre ações. É preciso conhecer a análise gráfica, leitura de candles, pontos de suporte e resistência a comportamento dos mercados futuros, movimentações institucionais e, acima do tudo, saber montar estratégias de defesa. Operar alavancado sem esses fundamentos é como entrar em um ringue de boxe com os olhos vendados. O mercado é impiedoso com quem age por impulso ou emoção. Um erro grave é entrar em alavancagem tentando recuperar prejuízos anteriores. Essa prática, conhecida como revenge trade, é um dos comportamentos mais autodestrutivos do mercado. Quando a pessoa tenta compensar uma perda anterior operando mais pesado e com mais risco, o resultado costuma ser ainda mais catastrófico. O correto é sempre operar com base em critérios técnicos e planejamento, nunca por impulso ou desespero. Existe ainda a falsa crença de que, se o mercado caiu hoje, ele tem que subir amanhã, ou vice-versa. Essa lógica emocional não funciona no mundo real. O mercado segue forças de oferta e demanda, além de fatores externos que fogem ao controle do investidor. Operar alavancado com base em achismo é uma receita pronta para o desastre. Por isso, a educação financeira precisa ser prioridade. O investidor deve aprender a controlar o risco antes mesmo de pensar no lucro. E o que fazer então para evitar essas armadilhas? O primeiro passo é estudar muito, não apenas assistir vídeos ou seguir perfis nas redes sociais, mas realmente se aprofundar em cursos sérios sobre análise técnica, análise fundamentalista, gestão de risco e psicologia do trade. Em resumo, a alavancagem pode ser uma ferramenta poderosa nas mãos certas, mas destrutiva nas mãos erradas. O que deveria ser uma estratégia pontual e bem pensada, acaba virando um vício para muitos, que passam a operar todos os dias, movidos por adrenalina. E o pior, sem se dar conta, estão mais próximos da falência do que do sucesso. Por isso, o conselho final é simples. Se você ainda não domina o mercado, mantenha distância da alavancagem. A lição que fica é clara. Operar alavancado é como andar na corda bamba sem rede de proteção. Pode parecer emocionante, mas o risco de queda é enorme. Só entra nesse jogo quem tem preparo, experiência e nervos de aço. E mesmo assim, muitos desses saem machucados. A bolsa não perdoa amadores.
e a alavancagem é a prova disso. Portanto, estude, prepare-se e, acima de tudo, respeite os riscos antes de se lançar nessa jornada.